Quanto à dor, um pouco da fisiologia desse tratamento, a gente tem lá o nosso paciente, seja ele qual for, e até mesmo, vamos tratar aí dos procedimentos cirúrgicos. Quando a gente está ali no procedimento cirúrgico com o paciente, a gente executa um procedimento, ou está anestesiando, ou está participando daquela situação, a gente está lá estimulando e causando uma certa agressão no organismo desse nosso paciente. A gente está fazendo uma incisão cirúrgica, está sendo lesionado alguns tecidos, alguma agressão no organismo está acontecendo. Isso naturalmente vai fazer uma lesão tecidual que vai estimular algumas fibras nervosas desse paciente. Tanto é que a gente precisa de anestesia, senão a gente não precisaria de anestesia para esse paciente, porque ele sim sentiria dor. Sim, eu tenho destruição tecidual. E isso acontece também nas situações de trauma, ou nas situações de outros tipos de dor, de causa de dor, que a gente vai ver na sequência também. Essas fibras então são estimuladas, a gente chama de nociceptores, que vão fazer o carreamento desse estímulo e transduzir esse estímulo, transduzir ou fazendo a transdução. O que a gente diz quanto a isso? Muita gente conhece os transdutores. Transdutores é aquilo que consegue mudar um sinal. Por exemplo, quando a gente tem os transdutores, quem trabalha já dentro do centro cirúrgico, já entrou no centro cirúrgico, já teve essa prática, conhece os transdutores de pressão arterial. São aqueles equipamentos que fazem a transdução desse estímulo mecânico da pressão arterial no estímulo elétrico para eu ler lá no meu monitor de pressão arterial. Então, nada mais é do que esses nociceptores vão pegar esse estímulo elétrico de lesão que acontece nessa ferida cirúrgica, seja ela como for, e vai transmitir isso até o cérebro, até a medula espinhal, para que isso seja sentido e transformado naquele estímulo, esse estímulo elétrico seja transformado na sensibilidade, na sensação de dor, que nada mais é do que também, de uma forma natural, fisiológica, um mecanismo de proteção da espécie, proteção da vida. Afinal de contas, existem aquelas doenças que as pessoas não sentem dor, vocês devem ter visto já. E isso é realmente danoso para a vida, porque a pessoa se lastima, se quebra, se machuca e não sente. Coloca a mão no fogo e não sabe que a mão está no fogo. Então a dor é um mecanismo de proteção da vida do paciente. Porém, a gente tem que saber controlar essa dor, porque essa dor descontrolada ela pode ser nociva também à vida pela liberação de algumas coisas que a gente vai ver. Então esses nociceptores é a primeira estrutura que vai ser ali estimulada quando eu inicio essa sensação de dor. Acontece então logo depois disso a transdução, onde acontece essa mudança ou essa identificação dessa dor, desse estímulo mecânico que acontece na pele por uma queimadura, por um osso quebrado, por uma lesão na pele. Acontece então essa transdução nesse estímulo elétrico que vai levar para a cor dorsal da medula, fazendo essa transmissão, onde ali então em sistema nervoso central acontece a modulação da dor para que então ela consiga ser sentida e consiga ser transformada no meu cérebro e captada como essa sensação de dor. Então eu tenho no primeiro momento essa transdução, onde esse impulso doloroso é transformado em potencial de ação, esse impulso mecânico, doloroso, é transformado num potencial de ação elétrico. A transmissão onde esse impulso elétrico é transmitido até a medula espinhal e a modulação na medula espinhal até chegar no cérebro, onde aí sim eu vou ter a nocicepção da dor, se eu tenho um paciente sob anestesia, que é o foco da nossa conversa aqui, ou eu vou ter a percepção da dor, se eu tenho um paciente acordado. Então, se o paciente está acordado, ele sente a dor. Mas se o paciente está sob anestesia, eu tenho a nocicepção. São conceitos um pouco diferentes dependendo do estado do meu paciente. Onde, então, são os dois conceitos para interpretação da dor desse nosso paciente.